Com relação a aplicações de chaveamento. Então, nas aplicações de chaveamento, eu quero colocar o JFET no corte e na saturação. No corte é fácil, né? É só colocar uma tensão aqui que seja igual ou maior a menos VP. Quando eu faço isso, o meu componente corta. Agora, como é que eu faço para ele saturar? Para ele saturar, eu preciso colocar ele naquela região ômica, na região onde ele opera como um resistor. Tá? Então, se eu conseguir fazer isso, né, colocando os parâmetros adequados aqui, eu conseguir fazer com que o meu JFET esteja na região ômica, eu posso simplesmente substituir, isso aqui é muito legal, isso eu não consigo fazer no BJT, eu posso substituir esse componente por um resistor. E esse resistor vai ter o valor, né, que a gente viu lá, que é o RDS, que seria o VP dividido pelo IDSS. Do ponto de vista da curva, onde é que eu estou nela? Então, ó, vamos pegar aqui, vamos imaginar que o VGS aqui seja igual a zero, né? Eu estou na curva máxima dele aqui. Vamos imaginar que eu não tenha, que eu esteja fazendo uma polarização com o VGS igual a zero aqui nele, que seria, para circular o máximo de corrente, como é que eu faço a reta de carga desse componente? A reta de carga é super simples, tá? Então, a gente tem a curva do componente. Para saber como é que ele está operando no circuito, eu preciso fazer a reta de carga e onde cruzar é o ponto quiescente. A mesma coisa lá do BJT. Como é que eu faço para desenhar essa reta de carga? Voltando aqui no circuito original, eu pego dois pontos específicos. Primeiro, o ponto onde VDS, que é a tensão entre dreno e fonte, é igual a zero. Quando essa tensão é igual a zero, qual é a corrente ID que circula aqui? Eu tenho uma curva de ID por VDS. Muito simples, né? Quando esta tensão é zero, o ID que circula aqui é máximo, e ele vai valer VDD, que é a minha tensão de alimentação, que é o total, né, da minha tensão de alimentação, dividido por RD. Como esta é a corrente máxima que circula no circuito, isso aqui é a minha corrente de saturação, tá? Do mesmo jeito que a gente tem lá no BJT. Então, para construir a curva característica, o primeiro ponto é descobrir o ID de saturação. O ID de saturação é dado por essa equação e eu coloco ele aqui, ó, né? É o valor máximo da corrente daquele circuito quando o meu VDS é igual a zero. E qual é o outro ponto da reta de carga? O outro ponto é o ponto de corte. Então, é quando eu zero o ID. Quando eu zero esse carinha aqui, quem é VDS? VDS é VDD, né? Porque não tem queda de tensão em RD. Então, o outro ponto que eu tenho aqui é ID igual a zero e VDS igual a VDD. Então, do ponto de vista de circuito, desse circuito aqui, né, que compreende o resistor, o dreno e a fonte, eu tenho esta reta de carga aqui, que liga todos os pontos possíveis, né? Esse circuito não tem como funcionar fora dessa reta, tá? O transistor estando aí, ele necessariamente tem que estar dentro de um desses pontos aí. Então, quando eu faço o cruzamento da curva do componente, né, se eu colocar aqui o VG igual a zero, tá? 0 volt. Se eu colocar esse cara igual a zero, neste circuito aqui, conforme o valor de RD, tá, eu vou ter um valor de IDSAT que pode ser mais para cima ou mais para baixo. Quer dizer que eu poderia ter curvas, né, retas de carga com inclinações diferentes conforme o valor meu de RD. Portanto, ajustando RD, o que eu percebo? Eu percebo que eu ajusto o ponto de operação do meu circuito. Onde é que é o ponto de operação? O ponto de operação é o cruzamento da reta de carga com a curva do componente. Então, no primeiro caso, né, aquele que a gente começou a analisar, seria aqui. Se eu colocasse um RD menor, eu estaria trazendo o ponto de operação para cima. Tá? E aí, através do ponto de operação, eu consigo saber precisamente qual é a tensão VDS, tá? E qual seria a corrente ID do circuito, que é um pouquinho menor do que a corrente de saturação, né? Porque o meu ponto de operação ele tem que cruzar a reta do componente. O que eu percebo aqui, então, pessoal? Se eu quiser saturar o meu componente, eu tenho que colocar um RD adequado, de forma que
ele vai empurrando esse ponto de operação o mais próximo possível dessa região aqui, ó, que é a região onde meu VDS é pequeno, tá? Quem que é o VDS? O VDS é o ID vezes o RDS, né? O VDS é essa tensão aqui, ó. Isso aqui é o meu RDS, tá? Então, ID vezes RDS vai dar o meu VDS, que é a tensão dreno-fonte. Quanto menor for essa tensão aqui, mais próximo do curto-circuito eu estou. E, portanto, da saturação. Então, o que eu tenho que fazer? Projetar esse circuito para ele operar na saturação significa achar um RD adequado, de maneira que a tensão que fica daqui para cá seja muito pequena, quando eu tiver, por exemplo, 0 volt aqui aplicado na minha porta, né? Então, basicamente é isso. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha especificação, né? Se o meu IDSAT é VDD sobre RD, como eu já tinha escrito anteriormente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer com que esse IDSAT, seja muito menor do que o IDSS. O IDSS está aqui, ó, certo? Esse é o IDSS. Se eu fizer o IDSAT menor, muito menor, quer dizer que eu estou, por exemplo, vamos imaginar que fosse 1/10 do IDSS. Eu estou aqui, ó, neste ponto. Portanto, na minha reta de carga, garantidamente eu vou estar trabalhando na região ômica e garantidamente o meu transistor vai estar na saturação, tá? Então, saturar o JFET é muito simples, né? A única coisa que eu preciso obedecer é calcular um RD de forma que o ID de saturação fique muito menor do que o IDSS daquele componente. Então, um valor, vamos dizer, via de regra aqui, seria 10 vezes menor. Assim, eu garanto que ele vai estar na saturação, tá? Ah, mas e o corte? Cara, o corte é simples. O corte é só você colocar esse cara aqui numa tensão maior que VP. Então, o funcionamento de corte e saturação é VGG, né? No corte, ele vai estar com a tensão menos VP, e na saturação ele vai estar com a tensão de 0 volt. É só eu colocar 0 volt aqui, que ele satura, desde que eu tenha colocado um RD adequado para empurrar esse ponto o mais baixo possível aqui no cruzamento da minha reta de carga com a curva do componente. Tá bom? Então, assim, parece complicado, mas é mais simples do que o BJT, tá? É muito mais simples. Uma coisa que eu preciso me lembrar é que, ao contrário do BJT, que quando o transistor satura eu considero que seja 0 volt que esteja entre coletor e emissor, aqui não. Aqui eu não posso considerar 0 volt ou 0,1, que seja, né? A minha tensão VDS na saturação, ela não é 0,1 volt. Ela não é uma tensão constante. Ela depende da corrente ID. Por quê? Porque eu estou na região ômica e o meu transistor virou um resistor. Portanto, se estiver passando mais corrente, eu vou ter uma tensão maior. Se estiver passando uma corrente menor, uma tensão menor. Como é que eu calculo essa tensão? É só fazer o produto de ID vezes o RDS. Tá? Simples assim, é lei de Ohm, só que eu preciso lembrar que ela não é constante, eu preciso calculá-la. Tá? Não adianta eu mas eu não coloquei ele aqui, né? Eu não projetei para o meu ponto quiescente ficar bem baixinho. Projetou, mas qual é o valor? Preciso calcular, tá? Não dá para colocar 0,1 e tocar o barco, tá? É um pouco diferente. Então, vamos ver isso na prática, tá? Através desse exemplo aqui, ó. Qual que é a tensão do dreno? Aqui, o dreno é aqui, né? Quando eu falo tensão dreno, aqui ele está falando de V... Opa, está falando de VD. VD é a tensão do dreno para o terra. No caso aqui desse circuito, a tensão dreno para o terra é o próprio VDS. Né? Então, VD e VDS nesse circuito são idênticos. Não tem diferença. Quando eu colocar um resistor na fonte aqui para o terra, aí sim vai ser diferente. Então, qual que é a tensão VD quando o VGS é igual a zero? Ou seja, quando eu estiver na saturação. Então, aqui está o exemplo de um transistor e eu quero saber o valor de VDS quando ele estiver saturado, tá?
Quais são os parâmetros desse transistor? Eu vou lá no manual desse transistor, desse JFET, e observo, qual é o IDSS? 10 miliamperes. Qual é o VP? 4 volts. Então, o que eu percebo? Se eu quiser cortar esse JFET, eu tenho que colocar uma tensão aqui na porta menor ou igual a menos 4 volts. Então, beleza, o sinal que eu estou aplicando aqui é uma onda quadrada, cujo valor negativo é menos 10. Beleza, quando tiver menos 10, garantidamente o meu JFET vai estar fechado, porque eu já fechei o canal, né? Eu atingi uma tensão de pinch-off ali. E para saturar? Saturar eu vou colocar no zero, que seria, né, o melhor valor possível, né, para eu deixar o canal mais aberto possível. Quando eu coloco 0 volt aqui, será que esse cara está saturado? E se ele tiver, qual é a tensão que eu vou obter no meu VDS? Tá? Então, como é que eu começo a fazer esse problema? Primeira coisa, eu vejo na reta de carga, para este circuito aqui, qual seria o IDSAT ideal? Tá? O IDSAT ideal seria 10 volts dividido por 10K, que seria quando o meu VDS fosse igual a zero. Tá? Então, esse aqui é o ID de saturação da reta de carga. Muito bem. Aí eu comparo esse valor, 1 miliampere, né? Nesse circuito aqui já tá, o resistor já está calculado, 1 miliampere, comparado com 10 miliamperes, que é o IDSS. É menor? É menor, maravilha. Então já indica que eu poderia estar operando na região ômica. É muito menor? É muito menor. É 10 vezes menor. Então isso, garantidamente, o meu componente vai estar na região ômica e eu posso transformá-lo em um resistor. Qual o valor desse resistor? VP por IDSS, 4 volts dividido por 10 miliamperes, que daria 400 ohms. Então, o circuito equivalente ficaria o resistor de 10K em cima e o resistor de 400 ohms no lugar do meu JFET. E aí, para eu calcular a tensão do dreno, eu calcular a tensão que fica em cima deste resistor aqui. E aí, aplicar a lei de Ohm, né? Ou, nesse caso, quando eu tenho dois resistores em série, fica mais fácil eu aplicar o divisor de tensão. Então, se eu aplicar o divisor de tensão nesse circuito aí de cima, eu vou ter 10 volts, que multiplica 400 ohms, dividido por 10.400 ohms, o que vai dar 0,385 volts. Tá? O que vocês percebem? Olha que interessante. No caso de um BJT, se eu tivesse a mesma condição de saturação, essa tensão entre coletor e emissor ia dar aproximadamente igual a zero, ou 0,1, né? A gente já viu isso em outras aulas, no caso do BJT. No caso do JFET, não. Vocês viram que é uma tensão até razoavelmente elevada, né? Ele vai para 0,4 volts, tá? Então, aqui, a gente já vê uma desvantagem do JFET em relação ao BJT. A saturação dele, como esse resistor aparece, né? Eu tenho uma região ômica aí, ela é muito dependente da corrente que estiver passando por ele. No caso do BJT, não. Eu posso ter correntes de coletor mais altas, né, sem que essa tensão suba tanto. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Então, do ponto de vista de região de operação, né, se a gente pegar esse transistor aqui, ó, só para relembrar, aqui está a curva do componente. Isso aí eu pego lá no manual, para VGS igual a zero, né, com IDSS. Então, ó, IDSS 10 miliamperes, né? Esse valor aqui é o VP, que está sendo dado lá, que é de 4 volts. Aqui não está muito em escala, né? Mas seria isso. E a corrente do circuito de saturação é 1 miliampere, então está bem mais baixo do que o 10 miliamperes. E aí o ponto de operação seria aqui, ó, né, no cruzamento entre esses dois, que se eu fizesse graficamente, daria em torno de 0,385 volts, que é o que eu acabei calculando. Tá bom? Então, assim, é bem simples. O JFET na saturação, ele vira um resistor, e aí, para eu saber qual a tensão em cima dele, é só usar o divisor de tensão. Uma das aplicações que a gente tem, né, que eu até tinha mencionado na última aula, com o JFET, era como uma chave analógica. O que quer dizer isso? O fato dele se transformar num resistor
quando ele está saturado, traz uma característica muito interessante para a gente, tá? Eu poderia fazer um circuito desse tipo aqui. O que seria esse circuito? Olha que interessante, eu tenho aqui um sinal na entrada e eu tenho um sinal na saída. O sinal da saída é o sinal, basicamente, que está em cima do dreno e da fonte, seria o meu VDS aqui, tá? Se eu estiver operando, né, com uma tensão aqui negativa menor do que o VP, então vou botar que seja aqui menos VP, essa onda quadrada que está vindo na porta do meu transistor, essa onda, ela está fazendo ele cortar e saturar, cortar e saturar, cortar e saturar. Quando ele está cortado, como não está passando corrente nenhuma, é como se eu tivesse um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto aqui, a minha tensão de saída, como não está circulando corrente por aqui, a minha tensão de saída é igual à minha tensão de entrada. Então, quando o meu transistor está cortado, a tensão de saída segue o sinal de entrada. E quando ele está saturado, quando eu jogo ele em 0 volt aqui, né, e eu projeto esse RD adequadamente, esta tensão aqui fica muito baixa, como a gente viu no cálculo que nós fizemos anteriormente. Então, na saturação, a minha tensão de saída, se a gente calcular adequadamente, né, ela é próxima de zero. Então, o que eu vejo? Quando o meu transistor está cortado, ele deixa a saída passar. Quando ele está saturado, ele não deixa a saída passar. Dessa maneira, eu posso ter um modelo equivalente que seria assim, né? Quando ele está cortado, é uma chavinha aberta. Quando ele está saturado, é uma chavinha fechada, seguida desse resistor aqui, RDS, para eu poder fazer o divisor de tensão. Se eu projetar isso adequadamente, isso aqui vai ficar bem pequenininho. Então, a minha saída, eu posso, se eu quiser, né, eu posso fazer com que eu deixe passar este sinal analógico para a saída só quando eu queira. Só quando eu quiser. Se eu não quiser, é só eu saturar o meu transistor. Eu saturando o transistor, essa tensão cai para zero, e é como se eu matasse esse sinal. Então, é super interessante, né? É uma chave que não é digital, né? Eu não tenho bits entrando aqui, eu tenho um sinal analógico, são tensões com infinitos valores, e eu posso controlar que horas que eu quero que essa tensão passe ou não, né? Se eu quiser desligar um circuito, é só eu quero, sei lá, eu estou, igual aqui a gente está conversando, eu quero mutar o meu microfone, né? Então, esse sinal aqui, ele está sendo gerado, o meu microfone está pegando esse sinal, meu sensor, isso aqui está entrando num circuito que vai ser o conversor analógico digital para depois mandar isso para a internet para vocês ouvirem. Ah, não, mas eu não quero fazer isso. Eu quero mutar. O que eu faço? Aperto o botão do mute lá, é só eu colocar uma tensão aqui igual a 0 volt. Na hora que eu coloco isso igual a 0 volt, esse sinal morre aqui. Vocês não vão ouvir mais nada. E aí, a hora que eu quiser retornar, é só eu cortar o transistor normalmente. Então, isso que a gente chama de chave analógica, né? Eu utilizo o transistor como se fosse uma chave para um sinal analógico. Vocês já tinham visto isso na parte de digital, né? A gente conseguir, utilizando as portas lógicas, deixar ou não um sinal passar, mas ele teria que ser um sinal digital. Aqui não, aqui é um sinal analógico que eu estou fazendo isso. Esse é um jeito de fazer, que é o tipo paralelo. O outro jeito de fazer é o tipo série. É o mesmo raciocínio, só que eu coloco agora, quando o transistor corta, ele não deixa passar, e aí sim, né, nesse caso aqui, se o meu transistor estiver cortado, né, se eu tiver essa tensão aqui menos VP, não vai passar corrente, esse cara aqui abre, e aí quando eu tenho um resistor para a terra aqui, aí realmente a minha tensão de saída vai ser 0 volt mesmo, aqui eu garanto que o meu Vout é igual a zero, tá? 0 volt. Quando eu deixo ele saturado, aí eu vou ter aqui um RDS pequeno, né? Ele vai consumir um pouco aqui da minha energia, o ideal é que seja bem pouco mesmo, e aí o meu Vout vai ser um pouquinho menor do que o Vin, mas se eu projetar adequadamente, né, esse divisor de tensão aqui
vai reproduzir a minha saída igual ao VIN. Então, aqui é só uma lógica invertida, né, que eu tenho, e com, vamos dizer, uma vantagem, né, é que o meu zero é zero mesmo, né, não é 0,5 ou 0,4, dependendo do meu projeto. Aqui vai ser zero mesmo. Tá? Então, eu posso fazer tanto de uma forma quanto de outra, conforme a minha necessidade. E aí a gente vem com uma aplicação, né? Além do fato de eu poder zerar o sinal, né? Por exemplo, essa questão de mutar o meu microfone permanentemente, né? Eu posso fazer um circuito chamado circuito amostrador, tá? O que é o circuito amostrador? O circuito amostrador ele vai fazer um recorte do meu sinal. Então, o meu sinal analógico aqui, ó, ele tem infinitos pontos, ele está entrando aqui, e aí eu coloco aqui uma onda quadrada, né? Periódica, de forma que toda hora eu estou abrindo e fechando a chavinha, né? Abrindo, fechando e abrindo a chavinha, conforme está no corte na saturação. De uma forma periódica. Aí o que eu obtenho? Eu obtenho na minha saída um sinal que é mais ou menos igual a esse aqui, ó, um sinal picotado, né? É como se eu tirasse umas fotografias do meu sinal, né? Eu estou fotografando o meu sinal. Se eu fizer isso aqui muito rapidinho, eu tenho essa parte analógica que ela realmente segue, mas se for muito rapidinho, é como se eu tivesse um valor que fosse variasse muito pouco, né? Então, é como se eu tivesse tirado fotografias do meu sinal. Então, o que eu faço? Né? Quando eu tenho lá um microcontrolador, que seja dentro do Arduino, que seja um PIC, e eu preciso processar um sinal de um sensor e o sensor é analógico, o meu microcontrolador ele é digital, então eu tenho que fazer uma conversão, ao contrário, eu tenho que fazer uma conversão que é digital analógica, analógica digital, tá? Entra um sinal analógico e ele sai um grupo de bits, né? Um conjunto de bits aqui. Então, aqui entra uma forma de onda assim, e aqui vão sair zeros e uns, tá? Dentro de uma determinada sequência aqui. É um sinal digital, tá? Não consegui desenhar aí por motivos óbvios, né? Mas quais são as etapas? O que eu preciso fazer para transformar esse analógico em digital? Muito bem, é o seguinte, pessoal. Um conversor analógico digital, ele tem 3 pedaços, tá? O primeiro pedaço é o chamado de... Eu tenho que fazer uma amostragem, tá? Depois, eu tenho que fazer o que a gente chama de quantização. Quantização. E depois eu tenho que fazer uma codificação, tá? Nossa, agora vai ser difícil aqui. Se eu tivesse uma lousa, ficava mais fácil. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, então, como é que é a cara do sinal em cada um desses pedaços, né? Na entrada, é o meu sinal inteiro aqui. Eu tenho infinitos pontos. Depois do amostrador, eu tenho esse sinal recortado, né? Sinal meio picotado, que vai ser difícil de desenhar aqui. Tá? É como se eu fizesse essa chavinha analógica aí, ele vai picotar o meu sinal, ele vai cortar uns pedacinhos dele, né? Aqui não vou conseguir desenhar, mas ele tem que ir para zero, tá? Ele vem para zero e tal. Então, durante esse pedacinho de tempo aqui, ele deixa passar, e durante o outro pedacinho ele não deixa. É exatamente esse sinal aqui, tá, pessoal? Tá difícil de desenhar. Aí, o que eu vou fazer? Um sinal analógico, ele tem infinitos pontos. Quando eu amostro, ele continua tendo infinitos pontos, porque, por exemplo, daqui para cá, ó, eu tenho infinitos pontos, daqui para cá eu tenho infinitos pontos. E eu preciso transformar isso num conjunto de bits. Então, o que eu vou fazer? Tudo bem, eu já picotei o meu sinal, eu vou fazer com que o meu circuito conforme a amplitude que tem aqui, e aí eu vou ter que fazer, né, uma coisa também que é estabilizar esse sinal, ou seja, enquanto ele está desse jeito aqui, fica chato, né, de eu trabalhar, porque eu tenho infinitos pontos, então, o
que eu vou fazer? Eu vou colocar um filtro, que nada mais é que um capacitor, tá? Que vai transformar esses pedaços que estão ainda com uma certa variação, apesar de ser pequeno, numa coisa desse tipo aqui, ó, tá? Então, eu teria... Peraí, deixa eu fazer de outra forma aqui. Eu pegaria, por exemplo, o meio, né, do meu sinal ali e colocaria ele, eu estabilizaria, tá? Aí eu chegaria aqui, estabilizaria. De forma que essa variação pequena que ainda aparece com a chave analógica, ela desapareça. Então, o sinal ele vai ficar constante dentro do intervalo de amostragem que eu tiver, tá? Vocês podem reparar que na hora que eu faço isso, eu estou perdendo um pedacinho do sinal. Mas o que eu estou ganhando? Eu estou ganhando que eu comecei agora a ter níveis constantes do meu sinal. Esse sinal ele já não varia tanto. Ainda assim, esses níveis eles podem ser infinitos, né? De acordo com o tempo que essa chavinha fechou, o intervalo, né? De tempo ali que o intervalo não, o ponto preciso do tempo que ela fechou, ela pode pegar qualquer amplitude. Então, seriam amplitudes infinitas que eu poderia ter. Então, o que eu vou fazer? O meu quantizador, ele vai pegar esse sinal que está aqui, numa determinada amplitude, e ele vai ter uma tabelinha lá, tá? Ele vai falar o seguinte, ó, eu tenho uma tabela lá que vai de, sei lá, de 0 até 2 para cima e 0 a menos 2 volts para baixo. Meu sinal de entrada ele precisa estar entre esses dois pontos. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dividir esse pedaço aqui em intervalos constantes e ele vai comparar essa amplitude que eu acabei de amostrar, por exemplo, este valor aqui, ó, vamos pegar o primeiro aqui, na amostra 1, né? Essa amostra 1, ele vai ver onde que essa amostra caiu. Ah, essa amostra caiu aqui, ó, no intervalo 2. Beleza, então se ela caiu no intervalo 2, eu vou considerá-la aproximadamente igual a este valor aqui, ó, o valor mais baixo daquele intervalo, por exemplo. E aí eu vou ter uma tabelinha que vai fazer o seguinte, ah, tá bom, caiu aqui, então o meu código vai ser 0, 0, 1, se a minha amostra caiu ali. Se for... Nossa, é difícil desenhar pra caramba. 0, 0, 1, tá? Beleza. E aí, o que eu faço, né? Aqui eu quantizei, então, ó, amostrei, quantizei é aproximar pelo valor mais próximo, e aí eu codifico, eu mando esse valor. Então, na primeira amostra, essa primeira amostra aqui, ó, na hora que eu faço a abertura da chave, o fechamento dela, eu vou mandar 3 bits. Então, aquela amplitude vai ser representada por 0, 0, 1. Beleza, segue o baile. Eu vou para a segunda amostra, que eu já estou aqui. Aí essa amostra também ela é quantizada, ela caiu agora no terceiro intervalo. Então, ela vai ser 0, 1, 1. Então, eu já tinha mandado 0, 0, 0, agora eu vou mandar 0, 1, 1. E assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Para cada amostra que eu tiver aqui, depois que eu descobrir aonde, qual faixa de valores que ela caiu, eu converto ela num código binário, previamente já estabelecido, e eu mando esse código para lá. Aí lá no receptor eu vou fazer o contrário, né? Se eu receber 001, eu já sei que eu estou nesta faixa aqui, então eu vou converter ele para a primeira amplitude. Aí eu tenho que usar um conversor digital analógico. Aí tem uma rede de resistores que eu consigo fazer com que, na hora que eu coloco 001, ele apresente um nível de tensão X. Né? Então, aí lá no meu receptor, eu vou começar a recuperar o sinal. E óbvio, né? Se você for pensar bem, vamos imaginar aqui, ó, eu recuperei a primeira amostra, depois eu recuperei a segunda amostra. Se você for pensar lá no receptor, eu consigo fazer isso, né? Cada código que chega, eu tenho uma amplitude diferente. Então, de que jeito que eu recuperaria? Eu recuperaria assim, ó, o meu sinal ficaria
quadrado, né? Ele não seria exatamente o sinal que entrou, essa senoide bonitinha com infinitos pontos, ela teria finitos pontos, né? Como é que eu consigo corrigir isso? Se eu colocar um capacitorzinho, um filtro, né? Fica simples, igual a gente fez lá no retificador, se eu colocar um capacitor, ele é um integrador, né? Ele une esses pontos aqui, então eu consigo fazer com que isso aqui se transforme numa reta ou numa exponencial, e eu vou chegando cada vez mais perto desse sinal que eu transmiti. Então, entrou analógico, saiu digital, eu transmito digital, ou armazeno, o que seja. Depois, se eu quiser recuperar, eu pego esse digital, faço, né, o processo contrário, que eu não vou falar agora aqui, porque senão demora muito, mas é uma rede de resistores, transformo isso numa tensão analógica, coloco isso num filtro, uno esses pontos, e aí reconstruo o sinal do outro lado. Tá? É exatamente isso, obviamente com uma complexidade muito maior e uma rapidez também, né, muito maior, que está acontecendo nesse momento com vocês, né? Eu estou falando, a minha voz ela é analógica, ela vibra aqui as moléculas do ar. O meu microfone, ele é um dispositivo analógico, ele vai pegar essas vibrações e transformar num sinal elétrico analógico. Esse sinal elétrico analógico, ele entra aqui na minha USB, que vai direto no processador de sinal de áudio do meu computador. Ele vai fazer esse processo aqui, né? Chegou o sinal analógico, ele vai fazer esse processo. Tá? O codificador dele, aqui eu dei só um exemplo, né? Mas o codificador dele pode ser feito de uma outra forma, tem várias maneiras de fazer essa codificação, mas o fato é que para cada amostra que ele converter, ele vai mandar um conjunto de bits, tá? Esse conjunto de bits vai entrar no pacote do protocolo TCP/IP, vai viajar pela internet, vai chegar lá na casa de vocês, esse pacote, vai entrar na entrada de rede, esse pedacinho, né, esse payload aí, vai ser decodificado, essa amostra retorna ao valor dela, né, dos bits, é enviada para o seu codificador de áudio, e ele vai fazer o processo inverso, ele vai transformar o digital em analógico, ele vai pegar esses bits, ver qual é a amplitude dele, colocar num filtro e colocar no fone que você está me ouvindo, ou no alto-falante que você está me ouvindo nesse momento. É exatamente assim que é feita a transmissão de voz via internet, via telefone, desde que seja no meio digital, é dessa forma que é feito. Tá? Muito bem. Isso não é da matéria de eletrônica, vamos dizer, isso é mais de telecomunicações, né? Mas eu acho que é muito legal a gente saber disso. Então, assim, tudo começa com uma chave analógica, né, para poder fazer essa amostragem, né, para poder tirar essas fotografias do sinal, de forma que eu consiga recuperá-lo depois. Uma das perguntas que o pessoal normalmente faz, né, mas se eu estou pegando, né, se eu estou tirando fotografias do meu sinal, quer dizer que eu estou perdendo, né, uma parte dele. Tá, né? Por exemplo, aqui você não está enxergando o seu sinal, né, esses pedacinhos aqui você não está enxergando. E outra, quando você faz a quantização, você também está aproximando o sinal, então esse pedacinho, né, essa parte de cima que você está perdendo, tá? Então lá no meu receptor, você vai falar assim, mas como é que eu consigo recuperar integralmente o sinal? Você não consegue, você precisa de um filtro para poder fazer a união desses pontos, você precisa de uma velocidade tal aqui que também você consiga, né, ter amostras suficientes para isso não ficar muito distante, ficar uma coisa muito ruim de ser ouvida. Então, só para vocês terem uma noção, é daí que vem essa questão de, por exemplo, quando você está fazendo um arquivo MP3, da amostragem dele lá, de qual que é a frequência de amostragem, se é em 16 kHz, se é em 4 kHz, se é em 32K, e quanto mais, né, rápida for essa frequência de amostragem, maiores são os detalhes que você vai pegar do sinal. Então, você vai conseguir um sinal que tenha um agudo mais nítido, né? O grave não precisa, mas o agudo ele vai ser mais nítido também. Além disso, você precisa também ter um codificador com muitos bits. Então, eu vou converter isso para 10 bits, para 8 bits, para 4 bits, para 32 bits. Então, quanto maior o número de bits da sua amostra, aqueles intervalinhos, né, que eu falei assim, que eu vou ter que quantizar,
se eu tenho um número de bits maior, eu tenho também um número de segmentos maiores aqui, ou seja, eles ficam mais próximos entre si, né? Então, eu consigo ter uma granularidade na hora da quantização maior, então ele vai ficar bem mais próximo do que seria do sinal original. Isso também afeta a qualidade do meu sinal. Então, você vê, frequência de amostragem, quantidade de bits do conversor, tudo isso faz uma grande diferença na hora de eu ter na recuperação do meu sinal, uma qualidade, né, para essa recuperação e uma minimização dos erros ou dos ruídos que eu poderia ter. Tá bom? Aqui a gente tem uma outra aplicação também muito usada em telecomunicações, que é o multiplexador analógico. Eu não sei se vocês também já pararam para pensar, como é que eu conseguiria colocar, vamos imaginar um sistema telefônico antigo, tá? Esquece um pouco o digital, vamos pensar no analógico, só para a gente entender a dificuldade. Como é que eu conseguiria conectar um cabo daqui para Varginha e fazer uma ligação daqui, né? Eu pego o telefone daqui com a minha voz analógica ainda, sem converter para digital, e disco e uma pessoa lá em Varginha atende e eu consigo conversar com ela de boa, assim, né? A minha voz, ela viaja de forma analógica, ela não é digital, tá? No que eu estou fazendo aqui agora com vocês, a minha voz está indo de forma digital, mas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, tudo isso era de forma analógica e rolava. Como é que você consegue colocar? E não só a minha voz, mas a voz de todas as pessoas de posto, não todas as pessoas de posto, mas todas as pessoas que estivessem ligando para Varginha, elas vão seguir no mesmo cabo, né? Da mesma maneira. Então, uma forma de você fazer isso, e aqui eu estou colocando bem simplificado mesmo, é só para vocês poderem compreender, é usando um multiplexador analógico. O que ele vai fazer? Ele vai mandar pedaços da voz analógica. Então, o que eu vou ter aqui? Os 3 transistores aqui, eles estão representando, por exemplo, 3 sinais vindo de pessoas diferentes. Então, pessoa A, pessoa B, pessoa C. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que a voz dessas 3 pessoas sigam no mesmo caminho. Só que se eu colocar simplesmente, ligar todo mundo no mesmo ponto, vai misturar. É o jeito que, na sala de aula, quando todo mundo está falando ao mesmo tempo, a gente só tem um meio de comunicação, bagunça, né? Se vocês começarem a falar nesse momento todo mundo junto, eu não consigo distinguir muito bem quem que é quem. Eu não estabeleço uma conversa, né? Fica mais mistura. Então, o jeito de a gente fazer isso é o que a gente chama de multiplexação por divisão temporal. Então, eu vou pegar aqui o eixo do tempo, vou falar o seguinte, olha, eu vou dividir o eixo do tempo em intervalos fixos, tá? E durante esses intervalos, eu vou colocar o sinal da voz dessas pessoas. Então, no primeiro intervalo, eu coloco a voz da pessoa A, no segundo intervalo, da pessoa B, no terceiro intervalo, da pessoa C. E lá em Varginha, né, eu tenho também a pessoa D, E e F, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, né? A pessoa A, quando ela chegar a informação dela, né, de voz, ela vai para a pessoa de cima. Depois, o segundo intervalo vai para a pessoa do meio, o terceiro intervalo vai para a pessoa de baixo. De maneira que aí eu consigo estabelecer uma conversação A com B, B com E e C com F. E aí, se eu sempre fizer dessa forma, sempre A vai conversar, sempre D vai receber a informação de A, né? Eu vou aí que eu só ir continuando, né? Eu vou repetindo aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa tensão de saída tenha essa cara aqui, né? E aí é simples, né? É só eu acionar as portas de cada um desses JFETs aqui nos instantes que eu quero. Então, o V1 eu acionaria aqui, então deixaria passar a voz 1, depois eu acionaria o V2 aqui, deixaria passar a voz 2, depois eu acionaria o V3 aqui, depois eu retornaria acionando o V1, e assim por diante, tá? Então, dessa maneira, eu consigo fazer com que um único meio de comunicação possa carregar a informação de 3 fontes diferentes sem misturar essas fontes. Então, uma outra aplicação é fazer uma chave série, né, uma chave analógica série, para deixar o sinal de A passar só quando eu quiser.
deixar o sinal de B passar só quando eu quiser, deixar o sinal de C passar só quando eu quiser, de forma que o meu Vout nunca tenha mais de um sinal ao mesmo tempo sendo transmitido. Ah, isso aqui pode ser sinal digital também, tá? Foi colocado analógico, mas eu posso fazer de forma digital, se eu quiser também. Tanto faz, né? Ele vai passar o sinal que tiver ali.